ajude. Passaremos agora ao grande expediente. Concedo a palavra ao ilustre deputado Eliseu Padilha, PMDB, Rio Grande do Sul. Sua Excelência dispõe de até 25 minutos na tribuna. Senhor presidente Inocêncio de Oliveira, senhoras e senhores deputados, meus concidadãos gaúchos e brasileiros, uma saudação especial a estes estudantes e professores que aqui estão, que ao que parece adivinharam qual seria o tema que eu iria falar. Vou falar de educação. Volto à tribuna dessa casa, senhor presidente, que é a casa da nação brasileira, a Câmara dos Deputados, para falar parlamentar sobre aquela que desde sempre deveria ter sido, mas não foi, a prioridade entre todas as nossas prioridades políticas, a educação, a produção do conhecimento. O conhecimento sempre foi, desde os primórdios da vida em sociedade, especialmente da civilização ocidental, fator decisivo para o desenvolvimento humano. A conceituação da soberania da cidade-estado, tão importante desde a Grécia Antiga, sofreu profunda redefinição nas últimas décadas do século XX. Os avanços provocados pela acumulação do conhecimento ocasionou o florescer da globalização da comunicação e, logo a seguir, a globalização da economia. Com o globo terrestre ao alcance da informação e da economia globalizadas, mais do que nunca antes, o conhecimento se tornou decisivo para o desenvolvimento e a melhoria das condições de vida do cidadão e das nações. Estado com nação mais desenvolvida ocupa a posição de vanguarda nas relações sociopolíticas internas e principalmente no conceito internacional. A competitividade entre os cidadãos do intramuros da cidade-estado, dentro dos limites territoriais do Estado soberano, cedeu lugar à competitividade entre os indivíduos e entre os estados em cada centímetro quadrado do globo terrestre. A competição é ampla, geral e irrestrita entre todos, sobretudo, principalmente no campo econômico, vale dizer, na produção e na acumulação da riqueza material. A globalização da economia, aguçando e extremando a competitividade, valorizou ainda mais a acumulação do conhecimento pelo cidadão e pela nação, que na última década passou a ser globalizadamente constatado e reconhecido que estamos vivendo a civilização do conhecimento. Isto é, globalizadamente, a comprovação da incorporação da acumulação do conhecimento passou a ser o primeiríssimo referencial para a valorização do cidadão e dos bens por ele produzidos. Portanto, a inserção na economia globalizada e a melhoria das condições de vida da nação passou a ser ditada pelo nível de conhecimento. E o conhecimento, como todos sabemos, só é acumulado pelo estudo, pela dedicação de tempo e esforço pessoal ao estudo. Na organização política das nações, desde seu início, foi reservada ao Estado a competência para a definição das políticas que devem ser adotadas para garantir a cada um e a todo cidadão o acesso ao conhecimento. Os níveis de prioridade nacional para condicionar o cidadão à necessária acumulação de conhecimento varia de estado para estado. Há estados mais modernos que superam os mais antigos e estados com igual tempo de organização política que são díspares entre si. O que tem determinado a situação do nível médio de conhecimento da população de um determinado estado é o nível de prioridade conferido ao seu processo de produção e acumulação do conhecimento. Entre nós, este processo é denominado educação.
Alto nível de prioridade para a educação resultará em alto nível de produção e acumulação de conhecimento. É o mesmo que se dizer que alto nível de educação equivale a alto nível de competitividade em favor do cidadão e dos produtos por ele produzidos. Agora, com a competitividade globalizada e com a vivência da situação da civilização do conhecimento, a educação é decisiva para a garantia da melhoria das condições de vida de toda a população. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e cidadãos brasileiros, este é um tema político por excelência. Este é um tema que diz respeito, hoje, mais do que sempre antes, aos mais elevados interesses do cidadão, da nação e do Estado, da polis. Chamo a atenção de que o interesse maior na educação é do cidadão e da nação. Ao Estado que eles integram, foi deferida a competência para administrar politicamente, na forma que melhor pudesse defender os interesses nacionais. O constituinte de nossa Carta Magna, ora em vigor, sentindo que o Estado necessitava de uma maior participação da nação para alcançar os objetivos do sistema educacional, instituiu a participação direta do cidadão brasileiro na definição e na gestão da política nacional para a educação. É fruto desta inclusão a atual configuração da existência do Conselho Municipal, do Conselho Estadual e do Conselho Nacional de Educação. Conselhos estes compostos por cidadãos indicados por seus pares, que têm a competência de elaborar o Plano Municipal, Estadual e Nacional de Educação e fiscalizar a sua execução nos 3 níveis da federação. Portanto, na ficção do Constituinte, a educação é política regida pela democracia participativa, vale dizer, com a participação direta do maior interessado nela, o cidadão. Infelizmente, não sabemos. O formalismo constitucional tem sido observado como apenas... Infelizmente, como sabemos, o formalismo constitucional tem sido observado apenas para os repasses dos recursos financeiros fundo a fundo, entre os entes da federação. A existência do Conselho é condição para viabilizar a transferência dos recursos, mas a condução da política educacional pelo cidadão ainda é apenas uma esperança e a nossa Constituição já está em vigor há quase meio século. Vamos ser mais modestos, nós estamos aí com 3 décadas de vigência e ainda não aprendemos aquilo que está na Constituição. O certo é que não temos desde o Império, mas especialmente em tempos de república, nós, os brasileiros, não temos conferido à educação a indispensável prioridade. Com a globalização da informação e da economia, mas especialmente com o alvorecer da civilização do conhecimento, tem ficado, a cada dia, mais preocupante o nível médio de conhecimento de nossa nação. Olhando nossa pauta de exportações, notamos que ano a ano vamos perdendo espaço e mercado para a exportação de produtos manufaturados. Na exata medida em que a qualificação e o preço dos produtos são decisivos para o mercado globalizado, estamos perdendo mais e mais mercado para os nossos produtos. Na meca da representação da indústria nacional, São Paulo, Fiesp, já se fala há anos em desindustrialização. Mão de obra pouco qualificada gera produtos para os quais não há mercado. O passo seguinte é a desindustrialização e o desemprego no setor. Graças à mãe natureza e a algumas pessoas e órgãos de alta qualificação sob a gestão de visionários, como, por exemplo, a Embrapa e a Petrobras, orgulhos da gestão pública brasileira, estamos equilibrando as contas nacionais com a exportação das chamadas commodities, minérios, petróleo, carnes e grãos. Senhor presidente, este é um tema eminentemente político e, como tal,
é um tema de competência desta casa, da nação, dos representantes da nação, entre os quais nós estamos. Permitam, excelências, que aqui neste ponto eu traga à nossa reflexão uma das tantas lições de um dos mestres em educação, Jean Piaget. Ele diz: a principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas, não simplesmente repetir o que as outras gerações já fizeram. Homens que sejam criadores, inventores, descobridores. A segunda meta da educação é formar mentes que estejam em condições de criticar, verificar e não aceitar tudo o que a elas se propõe. A Constituição da República e a necessidade fazem com que a nação assuma a dianteira sobre a política nacional de educação. Cabe aos governos a implementação de tal política. Grande tem sido os esforços dos governantes nos 3 níveis da federação, mas dado o modelo que adotamos, os resultados têm ficado muito aquém do necessário. Com a globalização já mencionada, a competitividade entre os cidadãos e as nações é absoluta, plena, e nas várias tabelas de avaliação do sistema de educação entre as nações, nós temos amargado as piores posições. Assim tem sido no âmbito do BRIC, da América do Sul, da América e de organismos internacionais. Solicitei a tabela que segue em anexo, onde está lançada a classificação dos 20 estados com melhor posição no conjunto internacional, no confronto internacional, nas áreas de educação, IDH, renda per capita, PIB, ensino superior e menor corrupção. As fontes informativas são de respeitabilidade internacional. E esta tabela demonstra que tem uma relação direta a melhor posição na educação com o melhor IDH, melhor renda per capita e mais ensino superior. Ela mostra também que o nível de corrupção em um Estado é inversamente proporcional ao nível da educação. Educação mais elevada, baixa corrupção. Educação baixa, alta corrupção. Isto é o que os indicadores mostram. Leio apenas alguns estados, ou então os 10 estados melhor colocados nos vários itens desta tabela, que fica em anexo, e nestes eu destaco. Na educação, os 10 melhores sistemas de educação do mundo hoje. Primeiro lugar, a China. Segundo, Hong Kong. Terceiro, Finlândia. Quarto, Singapura. Quinto, Coreia do Sul. Sexto, Japão. Sétimo, Canadá. Oitavo, Nova Zelândia. Nono, Taiwan, na China, que tem uma posição independente ainda. E 10, Austrália. Apenas o IDH. Agora, quais são os 10 melhores IDH do mundo? Noruega, grande sistema educacional. Segundo, Austrália. Terceiro, Holanda. Quarto, Estados Unidos. Quinto, Nova Zelândia. Sexto, Canadá. Sétimo, Irlanda. Oitavo, Principado de Liechtenstein. Nono, Alemanha. Décimo, Suécia. E agora, apenas para que fique um pouco de correlação, deixo as demais tabelas e vamos olhar direto para a renda per capita. Melhor renda per capita no mundo, Luxemburgo, 89.992 dólares per capita. Segundo, Catar. Terceiro, Macau. Quarto, Noruega. Quinto, Singapura. Sexto, Kuwait. Sétimo, Brunei. Oitavo, Hong Kong. Nono, Suíça. Décimo, Estados Unidos. Paro por aqui, senhor presidente. A tabela ficará junto com... A tabela ficará junto com o discurso e fica de fácil acesso a quem, porventura, interessar. Quero, no entanto, chamar a atenção da posição do Brasil nos vários indicadores desta tabela. Educação, entre 65 estados avaliados,
a nossa posição é a 55ª, 55. IDH, a nossa posição 84ª. Renda per capita, 78ª, 78. PIB, 6º PIB do mundo. Ensino superior, nós não figuramos na tabela. Corrupção, entre 178 estados, o Brasil se encontra na 69ª posição, 69 em 178. Como vemos, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, brasileiras e brasileiros, nossa situação é delicadíssima. Não podemos perder mais tempo e oportunidades. Não podemos continuar fazendo mais do mesmo. A educação brasileira necessita de uma verdadeira revolução. Concluímos há poucos dias aqui nesta casa a votação e a aprovação do novo PNE, Plano Nacional de Educação, para todos os brasileiros nos próximos 10 anos. É o projeto de lei número 8.035 de 2010. Projetamos sair dos aproximadamente 5% do PIB aplicado na educação nos últimos anos para alcançarmos 7% nos próximos 5 anos e chegarmos a 10% ao final dos próximos 10 anos. É um respeitável crescimento de 100% em 10 anos. Isto, isoladamente, resolverá nosso grave problema na educação? Mantidas as atuais condições, certamente não. Continuará igual, pode até piorar. E explico. O exemplo que colhemos na política educacional dos estados que ponteiam o ranking da educação nos indica que, primeiro, os estados que nas últimas décadas apresentaram grandes resultados em educação implantaram um plano educacional projetado para várias décadas, China, Coreia do Sul, Chile, entre outros, e diretamente vinculado ao respectivo Plano Nacional de Desenvolvimento. Nós, senhor presidente, senhores e senhoras deputados, aqui registramos a nossa facilidade nas commodities. Evidentemente que nós não podemos pensar no nosso desenvolvimento industrial, mandando as commodities para fora, para elas voltarem industrializadas. Evidentemente que no nosso Plano Nacional de Desenvolvimento deverá estar linkado um processo educacional. Não pode deixar de ser registrado o fato de que, em matéria de educação, de mudar a cultura de uma nação, o tempo tem que ser medido por geração ou gerações. Isto é, a revolução que precisamos fazer vai consumir décadas depois de a iniciarmos, que ainda não a iniciamos. Até lá. Segundo, no plano educacional dos estados bem-sucedidos, a parte mais importante é a que diz respeito com a valorização da carreira do professor. Em tais países, o professor é um dos profissionais que tem as melhores remunerações. A carreira do magistério é atrativa. Os quadros melhor qualificados e o que sonhem com boas condições materiais podem optar pela profissão do professor. Hoje, entre nós, a remuneração do professor, em início de carreira, chega a ser várias vezes inferior à de um comerciário. Quem tem mais qualificação vai para outra atividade. Portanto, temos que reconhecer e corresponder a esta realidade. Não havendo atratividade para a carreira de professor, o magistério, não podendo contar com os quadros mais qualificados, não vamos fazer a necessária revolução educacional. Resumindo, precisamos sim de grandes investimentos na educação, mas tal investimento só amparará os indispensáveis avanços no nível de conhecimento médio da população se contar com os melhores quadros. Paulo Freire, que muito tem auxiliado a construção, a acumulação e a multiplicação do conhecimento, com suas genuínas lições, nos ensina. Só na verdade, quem pensa certo, mesmo que às vezes pense errado,
é quem pode ensinar a pensar certo. Vou repetir, senhor presidente. Só, na verdade, quem pensa certo, mesmo que às vezes pense errado, é quem pode ensinar a pensar certo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o Brasil, na civilização do conhecimento, está tendo muita dificuldade para inserir-se no mercado globalizado, dado que o nível educacional médio de sua população é relativamente baixo. De outra parte, nosso país necessita, com urgência, preparar a nação para elevar os seus patamares de IDH, na renda per capita, etc. Como já vimos, só um plano educacional a longo prazo e vinculado às suas vocações naturais poderá promover no nosso país a elevação estável no nível médio de conhecimento de sua população. Então, por um lado temos urgência e por outro sabemos que necessitaremos de décadas para atingir os níveis necessários no conhecimento médio da nossa população. O que, como e quando vamos fazer? Esta é a resposta que tem que ser dada por toda a nação brasileira, diretamente, participando nos conselhos das escolas, onde estudam seus filhos, e nos conselhos de educação, municipal, estadual, nacional. Só a cidadania consciente desta grande necessidade e da impostergabilidade de tal decisão, poderá construir os atalhos necessários para levar os brasileiros ao encontro de seu efetivo desenvolvimento. Repito ainda uma vez, esta é uma questão de interesse da nação, antes de ser de interesse e responsabilidade do governo. O governo tende a ser executor, caixa de ressonância da efetiva vontade da nação. A nação precisa e necessita se engajar na construção da necessária saída para a nossa educação. Os exemplos internacionais estão aí. A premência do tempo está estampada em nossos indicadores e na dificuldade crescente para nos constituirmos em atores de ponta no mundo globalizado da civilização do conhecimento. Cada brasileiro, em todos os estados e municípios, terão que participar diretamente deste processo de revolução na educação. Para este caso, neste momento, a democracia representativa cederá ante a prioridade da democracia participativa. Temos que mudar o nível de prioridade conferido à educação, ou ela não mudará. E como as outras nações continuarão avançando, assim acontecendo, a tendência é de que entregaremos a nossos filhos e netos um Brasil em que eles terão que enfrentar maiores dificuldades do que estas que hoje nós estamos enfrentando. Senhoras e senhores deputados, não sou pessimista. Ao contrário, sou realista e otimista. Provoco essa reflexão porque, como diz o provérbio chinês, é melhor passar por ignorante uma vez do que permanecer ignorante para sempre. Deputado Eliseu, sou sim, com grande alegria, ouço Vossa Excelência. Me permite uma parte, eu só quero, deputado Eliseu, primeiro parabenizar pelo tema, por esse discurso, e dizer a Vossa Excelência que aqui nessa casa nós já percebemos que, não só aqui, mas a sociedade toda já entendeu, pelo menos no discurso, que a educação é prioridade. E agora, com a recente aprovação do Plano Nacional de Educação, que Vossa Excelência tão bem defendeu, nós haveremos de mudar de fato, agora para dar prioridade, não ao discurso, mas aos recursos. Eu acho que a aprovação dos 10% do PIB, que eu espero que agora o Senado possa confirmar agora nos próximos dias, eu tenho certeza